Visão assustadora de uma sociedade radicalmente anulada por uma revolução teocrática no século XXI. O Conto da Aia tornou-se um dos romances mais poderosos de nossos tempos. Nas palavras da própria Margaret Atwood, a República de Gilead é construída sobre a base das raízes puritanas do século XVII, que sempre estiveram por baixo da América moderna que pensávamos conhecer. Exatamente por essa que está escrita aqui na contracapa, né, que foi uma das coisas que mais me chamaram a atenção nesse livro. E também me lembrou muito essa obra aqui que a gente vai conversar um pouco também, A Letra Escarlate, Dona Fanny Hawthorne. Para quem não se lembra, e muito provavelmente não se lembra, porque quando eu publiquei o primeiro vídeo no canal, eu não tinha nenhum inscrito na época, esse daqui foi a primeira resenha, né, lá em 2015, que é desde quando eu tenho esse livro, que eu publiquei aqui no canal, quando eu tive literatura norte-americana na faculdade, né, e essa aqui é uma obra clássica e super importante da literatura norte-americana. Então foi o primeiro livro, né, a primeira resenha que eu acabei publicando aqui no canal, que me lembrou, né, e conversa radicalmente com o Conto da Aia, da Margaret Atwood. Eu vou deixar essa primeira resenha também aqui em cima, mas nesse vídeo eu vou dar uma visão geral desses dois livros. Bem, o Conto da Aia foi publicado em 1985, né? Aqui no Brasil foi publicado pela editora Rocco, que tem somente essa edição até agora, até o momento. Foi escrito pela canadense Margaret Atwood. Caro, eu acho até engraçado eles não terem aumentado o preço desse livro de acordo com a repercussão, né, que a série acabou tomando. Eu vou deixar o link também da Amazon aqui embaixo na descrição, porque você adquirindo através do meu link você também me ajuda. E também eu vou deixar os links das minhas redes sociais, Facebook, Instagram e também o meu Scooby. Como já se tornou padrão também, eu tenho que deixar claro aqui, né, até mesmo por conta dos grandes doutores que vêm aqui no canal comentar, enfim, os conhecedores de todos os problemas do mundo, né. Você não é obrigado a concordar com 100% de que está em livro nenhum, tá? Lembrando que o importante é sempre você tirar o que vale a pena para si. Conto da Aia é um livro, assim, aterrorizante, apavorante você entrar em contato com essas páginas, especialmente com a série também. Eu achei a série, essa sensação de pavor, de pânico, eu achei inclusive que a série passa muito mais essa impressão do que o livro, embora a série é muito fiel também ao livro, até mesmo porque a Margaret Atwood é quem está, se não me engano, dirigindo, ela está participando de toda a construção da série. Bem, gente, o que basicamente vai acontecer aqui é o seguinte: uma coisa muito ruim, né, num futuro, não é nem no futuro, na verdade. Essa história se passa totalmente do nosso tempo, nos dias atuais mesmo. Uma coisa muito ruim, drástica, aconteceu com a humanidade por conta de fatores ambientais e especialmente por conta de uma doença sexualmente transmissível, de doenças na verdade, né? Dentre elas, por exemplo, a sífilis. Uma maioria brutal das mulheres perderam a capacidade de engravidar. O presidente dos Estados Unidos ele é assassinado e a Constituição ela é anulada e um Estado totalitário, totalmente teocrático vai começar a governar os Estados Unidos e vai mudar o nome dos Estados Unidos para República de Gilead. Gilead é um nome que se encontra no livro de Gênesis, lá na Bíblia. Você vai perceber que essa obra aqui ela conversa completamente com a Bíblia, especialmente com o livro de Gênesis. E assim, de 100%, vamos pensar que 80% das mulheres perderam essa capacidade de engravidar. A humanidade começa aos poucos a entrar em extinção, né? Vamos pensar assim. E esses 20%, né, essas 20% que permanecem, né, permaneceram por alguma questão, algum fenômeno que a gente não conhece engravidando, nesse estado totalitário elas vão ser sequestradas, aprisionadas, vão sofrer uma lavagem cerebral por essa religião maluca, né, que usa a Bíblia como constituição, e elas vão se tornar aias. Mas daqui a pouquinho a gente vai entender o que são essas aias. O processo de queda, né, dos Estados Unidos e também o processo de construção de Gilead me lembrou muito muitas obras e também alguns pensadores, né, importantes da sociologia, da antropologia, etc. Como, por exemplo, me lembrou muito, conforme ela vai narrando aqui, como que foi essa ascensão, né,
Estado totalitário, você vai vendo que não foi do nada, assim como os que realmente aconteceram no mundo, como o nazismo, por exemplo, não foi do nada. No Diário de Anne Frank, resenha aqui também, a própria Anne Frank vai narrando aos poucos, né, a retirada de direito dos cidadãos, né, especialmente dos judeus, que foram os alvos, né, daquele sistema totalitário, diferente desses que são as mulheres, né. Me lembrou muito essa questão esse livro também, né, o Diário de Anne Frank. Você vai vendo aqui que aos poucos as mulheres elas vão perdendo os direitos. Me lembrou também, muito embora eu não sou feminista, mas me lembrou uma fala da mãe do feminismo, que é a Simone de Beauvoir, quando ela diz que basta uma crise política, enfim, ocorrer na humanidade, que imediatamente os direitos das mulheres passam a ser questionados. A história ela vai ser narrada em primeira pessoa pela personagem, né? Então é o narrador, o personagem, que é a Offred. Bem, a Offred ela vai dizer aqui, né, antes de tudo isso acontecer, teve a morte do presidente, né? Eles disseram que iriam suspender a Constituição temporariamente. E nesse mesmo momento, ela e outras mulheres vão passar os seus cartões de débito num estabelecimento e meio que unânime, assim, nenhuma mulher mais consegue usar a sua conta bancária. As mulheres são proibidas de usar a conta bancária. Elas também são mandadas embora, né? Há uma lei que obriga todas as empresas a mandarem as mulheres embora dos seus trabalhos. Casamentos ilegítimos são anulados. O que é um casamento ilegítimo? Casamento ilegítimo é aquele casamento, o segundo casamento de uma pessoa, por exemplo, que é divorciada. Se você não for um casamento com o seu único e primeiro marido, esse casamento ele é considerado ilegítimo. Se você fosse separada e casar novamente, ele é considerado ilegítimo, então esses casamentos são anulados. Os casamentos homoafetivos também são anulados, né? Inclusive os homossexuais, aqui, a palavra gay ela é proibida nesse regime. Na verdade, qualquer palavra é proibida nesse regime. Uma das coisas que acontece aqui também é que os livros todos são retirados, são queimados, né? O que lembra muito Fahrenheit 451, que também é uma distopia. Vamos lembrar que a Margaret Atwood ela bebeu de todas as distopias e ela mesma declara que ela é muito fã desse gênero. E tudo assim, a cidade, por exemplo, ela não pode mais ter letreiros, né? Os estabelecimentos deixam de se chamar, por exemplo, açougue, né? Não tem mais a palavra açougue ou um nome do estabelecimento, e sim são trocados por imagens, como por exemplo um boi sendo cortado, né? Então as palavras aqui, para as mulheres não lerem, né, elas são proibidas de ler. Se elas lerem, elas perdem um dedo, depois uma mão, e por conta disso todas as palavras são retiradas de qualquer espaço, seja através dos livros, das revistas, na rua, enfim. Os gays, como eu estava falando, né, a palavra gay também é proibida aqui. E os gays eles vão ser chamados aqui de traidores de gênero. No caso das mulheres, se elas tiverem a capacidade de engravidar, elas vão ser transformadas em aias. Se elas não tiverem, elas e eles são imediatamente transferidos para as colônias, que nada mais é como um campo de concentração nazista, onde eles vão ali para trabalhar um pouco para morrer. É inevitável, vão acabar morrendo. Essas mulheres que são levadas para os campos de concentração, né, que é as colônias, elas são conhecidas como não mulheres. Eles também destroem a capacidade das mulheres de se comunicar. Então é proibido, por exemplo, que as mulheres dentro dessa sociedade se comuniquem. Elas desenvolvem uma comunicação muito difícil, né, que é o sussurro. Então, quando elas estão perto uma da outra, para se comunicar sem que ninguém perceba, elas acabam sussurrando o que elas querem passar uma para outra. O próprio sistema ele faz um jeito das mulheres, para atrapalhar ainda mais a comunicação, elas não se comunicarem e desconfiarem uma das outras. Então aqui as mulheres elas estão sempre se denunciando, qualquer coisa errada, enfim, uma vai denunciar a outra, isso cria uma distância entre as mulheres, exatamente para que elas não se unam, né, e acabem destruindo o sistema. Toda a história é narrada pela Offred. Bem, todas elas vão ter esse nome, Offred, Off-Green, Off-Warren. Por quê? Off em inglês é a preposição de, né, somado mais o sobrenome do comandante que elas vão ser a aia. Então, por exemplo, Offred, porque o comandante da Offred é o Fred. Então ela fica Offred, ou seja, do Fred. E você vai entender, por exemplo, que além de tudo isso, elas vão perder também o nome, né? Então isso aconteceu também, por exemplo, quando a gente vai estudar o nazismo, você percebe que isso também acabou acontecendo lá. Eles tiraram o nome dos judeus e de todos os perseguidos na época e acabaram colocando um número, né, numerando cada um desses indivíduos para que eles viessem a perder a sua própria identidade. E aí vamos lá então, o que são essas aias, né? Pensa assim, você tem 20% dessas mulheres aprisionadas, sequestradas por esse Estado,
que engravidam. Então, olha só que como a Bíblia virou a Constituição, eles vão usar esse trecho da Bíblia, né, que é Gênesis capítulo 30, para transformar esses 20%, né, vamos pensar assim, em aias. Vendo pois Raquel que não dava filhos a Jacó, teve a Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, ou senão eu morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto de teu ventre? E ela lhe disse: eis aqui a minha serva Bila, entra nela para que tenha filhos sobre os meus joelhos e assim receba filhos por ela. E é isso que vai acontecer com esses 20%, né, de mulheres que engravidam aqui. Eles vão pegar esse trecho bíblico para justificar os estupros, né, vamos pensar assim, essa bizarrice que eles vão fazer com essas mulheres dentro dessa sociedade. Para quem já deu uma lida em alguma distopia, como O Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, 1984, do George Orwell, Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, você sempre vai encontrar, você vai perceber que a sociedade, dentro de uma distopia, é dividida em castas. Aqui também, né? Então todas as mulheres elas vão ser divididas em castas. Cada uma vai ter uma cor e cada uma vai ser obrigada a usar sempre a mesma cor. Então, por exemplo, as aias, né, que é as reprodutoras dessa sociedade, elas vão se vestir de vermelho, tanto que a capa aqui do livro, ela é uma aia, né, vermelho com aquele negócio do cavalo, que eu sempre esqueço o nome, para que elas não possam ver nada. Você vai ter as martas, que elas vão se vestir de verde. As martas são mulheres que não engravidam, porém, elas têm a utilidade de serem domésticas da casa dos comandantes. Então, você vai ter elas cozinhando, limpando a casa e por aí. O azul, que é a cor das mulheres dos comandantes, né? As mulheres dos comandantes, dentro dessas castas, elas são as mais privilegiadas, porém elas também não têm voz, né? Você tem algumas castas aqui, como por exemplo as mulheres dos comandantes e as tias, que elas têm um pouco mais de privilégios do que outras. Mesmo assim, a mulher aqui, em qualquer situação, ela é completamente anulada. Realmente, as esposas aqui, as viúvas, a cor delas é o negro. Porém, como elas não têm muita utilidade dentro dessa sociedade, logo você vai perceber que essas mulheres que vestem negro, né, que são as viúvas, elas vão acabar desaparecendo dessa sociedade. Nós vamos ter também as mulheres, as econo-esposas. O que é? Você tem as mulheres dos comandantes, que são as mulheres dos homens ricos, né, dentro dessa sociedade, que vestem azul. Tem também essas econo-esposas, que são mulheres casadas legalmente no casamento legítimo, né, ou seja, o primeiro e único marido, porém são maridos pobres. Então essas mulheres vestem todas as cores, como se fosse um arco-íris, pois elas podem desempenhar qualquer função dentro dessa história. E vamos ter também, então, as tias, né? As tias são aquelas mulheres que são responsáveis por são extremamente autoritárias e por causar, né, por fazer essa lavagem cerebral nas aias. Então, quando estoura esse golpe, né, e as mulheres são sequestradas, tiradas de suas casas, enfim, antes de ir para a casa dos comandantes, elas são treinadas por essas tias, por alguns dias, para entenderem o que elas vão ter que fazer a partir de agora e como que essa sociedade, né, vai ter que se virar a partir dessa mudança radical que houve. O que é interessante é porque, por exemplo, a Offred, né, que não é o nome dela, né, o nome dela é outro, muito embora aqui não aparece o nome dela, na série o nome dela é June. A Offred, ela era uma pessoa normal, era mãe, era casada ilegalmente, né, porque o marido dela tinha se separado da ex-mulher para casar com ela. Ela trabalhava, se não me engano, numa editora, e do nada acontece isso. Então eles arrancam a filha dela, o marido dela é obrigado a fugir e ela é sequestrada e levada então para esses lugares onde as tias vão fazer essa lavagem cerebral nela. É aterrorizante você perceber essa mudança radical, né, que ocorre aqui. A cena, por exemplo, que ela é mandada embora do trabalho, especialmente na série, e a cena que ela está no estabelecimento com a amiga, que ela vai comprar um café, e elas vão passar o cartão e o cartão não é recusado, é meio assustador assim de se colocar no lugar. Me lembrou muito aquilo que aconteceu nos Estados Unidos, eu não lembro quando, não lembro qual foi o político que tentou fazer aquilo. Ele tentou estipular uma lei que obrigasse todos os professores gays, né, americanos a serem mandados embora, mas ele não conseguiu. Porém, me lembrou muito esse evento horroroso, né? Então, assim, você vê que a Margaret Atwood aqui, na verdade, o que ela está fazendo especulando eventos que já aconteceram não somente na literatura, mas especialmente aconteceram na realidade mesmo, né? E ainda acontecem. Bem, uma vez por mês, nos dias férteis dessas mulheres, vai haver então a cerimônia. A cerimônia nada mais é do que um estupro mascarado de divino.
Então, assim, a mulher do comandante deita, a Aya deita nas pernas dela, né, para que o comandante possa estuprá-la. Só que antes disso ele vai abrir a Bíblia, né, que as mulheres não têm acesso, vai ler esse trecho aqui que eu acabei lendo, né, e vai então transar com a Aya e assim, né. Embora numa posição de muito privilégio, as mulheres dos comandantes também não é uma tarefa fácil elas terem que passar por isso, pois ver o marido transando e sentindo prazer com outra mulher, né, é meio complicado mesmo, embora não nem se compare com a Aya. Tanto que as Ayas são muito odiadas aqui pelas mulheres dos comandantes, como se elas tivessem culpa, né, tivessem escolhido esse absurdo que elas estão vivendo. A vaidade ela é completamente banida também, então as mulheres aqui, elas não podem usar maquiagem, nem creme, nem nada, e aí ela se desenvolve uma técnica muito interessante que é conseguir roubar um pouquinho de manteiga e passar manteiga na pele, né? Muito curioso isso. E também um dos processos de lavagem cerebral é passar na frente dessas mulheres um vídeo, né, pornográfico lá dos anos 1980, no qual as mulheres eram humilhadas, né, dentro desses vídeos. Isso acontece mesmo, se você for olhar, muito embora eu não aconselhe, mas você vai ver que tem pessoas que têm esse gosto, né, então eles colocavam as mulheres, né, as Ayas diante dessa sala vendo esse vídeo e faziam uma comparação, né? Olha que diferença, na época vocês eram vistas dessa forma, né, tratadas dessa maneira, agora vocês são endeusadas, né? Muito embora elas não são nem um pouco endeusadas dentro dessa sociedade. Quando a Aya engravida e ela vai ter o bebê, o momento do parto, gente, é uma cena louca, assim, sem explicação. A mulher do comandante, enquanto a Aya está tendo o bebê, né, tá parindo, a mulher do comandante está em outra sala, simulando também, gritando, chorando, mas não está sentindo nada, como se também estivesse tendo um filho. Quando o bebê nasce, ela fica atrás da Aya, né, como se o bebê tivesse nascido dela. Na série, e no livro também, mas na série, essa cena assim, é uma coisa que você fala, gente, elas estão loucas a esse ponto mesmo, sabe? Outra questão aqui é que, tirando as mulheres dos comandantes, as Ayas jamais, na verdade, não somente as Ayas, as Martas e etc., elas não podem, em hipótese nenhuma, ficar doentes. Pois se elas ficarem doentes, elas vão perder a utilidade dentro desse estado teocrático e elas são automaticamente descartadas. Então, muitas vezes as Ayas ficam gripadas, qualquer doença, assim, boba mesmo, não importa a doença, se elas ficarem doentes, elas tentam esconder isso ao máximo, pois elas sabem que isso daí, a doença, seja qual for, oferece um risco para a sua existência. No conto da Aya, então, vocês percebem que ele vai trazer à tona algo que eu já falei até em outras resenhas, que é o perigo que se tem, né, de dar poder a uma religião, seja ela qual for, né? É perigoso você dar poder. Essa união política e religião, muito embora muitos acreditam que é quase inevitável, ao mesmo tempo ela é muito perigosa, né? Numa visão é perigoso, assim, a religião é uma coisa muito complicada, porque infelizmente há muitos fanáticos dentro das religiões também. Por que me lembrou muito a Letra Escarlate do Nathaniel Hawthorne? Bem, a Letra Escarlate do Nathaniel Hawthorne vai narrar, vamos voltar lá na história, no século XVII, quando os ingleses puritanos, né, protestantes, precisaram fugir da Inglaterra, né, da perseguição católica, e eles vão para os Estados Unidos para morar, para colonizar e assim poderem ter a sua fé, praticar a sua fé de forma livre. É isso que acontece. Quando eles chegam lá, em Boston, né, que era Massachusetts, se não me engano, aquela região, que é quando foi colonizado. E aí você vai ter uma sociedade que fugia da perseguição, perseguindo agora outras pessoas dentro dessa nova terra. Então os puritanos eles vão perseguir grandemente, especialmente as mulheres. É nesse momento da história que nós vamos ter a Inquisição americana, né, a perseguição das bruxas de Salem, porque as mulheres vão aqui, nesse momento da história, serem acusadas de praticar bruxaria. O Nathaniel Hawthorne, ele também, né, toda aquela moralidade, né, por conta deles serem puritanos, que as envolvia. Aqui o Nathaniel Hawthorne, ele vai pegar a protagonista, que é a Hester Prynne, ela vai ter um caso com um pastor local, né, vai engravidar dele, uma relação legítima, e ela vai ser então acusada dentro dessa Nova Inglaterra por adultério. Por isso que se chama Letra Escarlate, é um A em vermelho, porque nessa história a protagonista Hester Prynne, ela vai sofrer várias privações e vai receber no peito, ela vai ser obrigada a sempre andar com uma roupa, né, em que a letra A esteja grande, visível e escarlate, ou seja, vermelha, para que ela sempre seja lembrada como uma mulher adúltera.
Eu falo bastante, foi a primeira resenha que eu tinha publicado aqui, dá uma olhada lá, falo bastante dele, porém, esse livro ele vai retratar exatamente como que os puritanos agiam no início da colonização da Nova Inglaterra, ou seja, nos Estados Unidos, e todas essa ideia de moralidade, enfim. O que me lembrou bastante, porque a Margaret Atwood, como ela disse na contracapa, ela diz assim, né? A República de Gilead é construída sobre a base das raízes puritanas do século XVII, que sempre estiveram por baixo da América moderna que pensávamos conhecer. Ela faz exatamente isso, ela pega todo o comportamento praticado pelos puritanos no século XVII, no início da colonização, e faz com que aquele mesmo regime teocrático comece então a ser praticado da mesma forma hoje. Tanto que a própria história do Conto da Aia se passa na mesma região em que os Estados Unidos foi colonizado e também em que vai se passar a história da Letra Escarlate. E aí nas minhas pesquisas eu descobri que a Margaret Atwood ela tinha uma parente, né, que viveu no período da caça às bruxas, né, da colonização da formação dessa nova Inglaterra, chamada Mary Webster, e que ela foi acusada de bruxaria e que o Conto da Aia, inclusive, foi inscrito, dedicado a essa parente da autora, da Margaret Atwood. Em relação ao final do livro, então, gente, assim, não é um grande spoiler, mas se você não quiser saber, tá, para o vídeo por aqui, muito obrigado, até a próxima. E assim, vamos continuar. Em relação ao final do livro, para mim ficou muito... tem uma continuação que é os testamentos, né? Os testamentos ele foi escrito depois de 35 anos, se não me engano, da publicação do Conto da Aia. Bem, para mim ficou muito evidente quando eu cheguei ao final do Conto da Aia, em que a Margaret Atwood dá um final para Offred, ao mesmo tempo que ela deixa uma margem de dúvida, ao mesmo tempo ela não explica. Primeiro, ela não explica se a Offred foi executada ou se ela ela fugiu, né? Enfim, você termina a história com um baita de um ponto de interrogação. E você também não tem uma explicação se ou como a República de Gilead caiu. Para mim ficou muito evidente que realmente o Conto da Aia era o único livro que a Margaret Atwood queria publicar. Ela publicou os testamentos depois muito por uma pressão, talvez, dos leitores, social, enfim, ou por conta da repercussão da série, né? Ela viu uma grande oportunidade, talvez, de acabar ganhando dinheiro, eu não sei. Mas para mim ficou muito evidente que a Margaret Atwood, ela não tinha intenção, assim, com o final que ela deu aqui, construir uma continuação, né? Isso aí foi uma consequência, mas quando ela escreveu o Conto da Aia, no meu ponto de vista, quando eu cheguei no final, era muito evidente que não teria uma continuação e que de fato a gente ia ter que ficar eternamente na dúvida sobre o que aconteceu com a Offred e com todo o sistema. Eu achei assim um livro incrível, embora eu preferia a série, mas assim, de uma forma até mesmo paradoxal, a série e o livro são parecidos, né, ao mesmo tempo muito fiéis, mas eu ainda preferia a série. Eu achei que ela teve um pouco mais a Offred ela teve mais iniciativa, né, muito mais revolucionária do que no livro. No livro eu achei ela um pouco submissa. Bem, gente, é isso. Eu queria muito ter conversado com vocês sobre o Conto da Aia, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau, tchau.